Deixa eu ver na projeção. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Amém? Pode se assentar. Quando a humanidade caiu, a humanidade se corrompeu. E quando a humanidade se corrompeu, a humanidade, ela ficou uma criatura corrompida. Então aquela criação original, aquela criação que Deus tinha feito puro, ela entrou em corrupção. E nós sabemos, por causa do pecado, todos estavam separados da glória de Deus, destituídos da glória do Senhor. Então só tinha agora um meio da gente reconciliar com Deus. Aí é onde Deus envia Jesus. Jesus para pagar o preço por nós, ou seja, para morrer pelos nossos pecados, para que agora nós fossemos uma nova criação, uma nova criatura. Seja agora uma criatura que vive em Cristo, uma criatura que vive em Deus, uma nova pessoa, com um novo pensamento, uma nova direção, um novo pensar, um novo falar. Então por isso que quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação, porque ele foi transformado, ele foi liberto, ele foi salvo, ele foi redimido pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Quem está em Cristo morreu com Cristo para o mundo. Como Cristo foi crucificado, ali ele estava morrendo pelos nossos pecados. Então a gente, quando está crucificado, a gente está morrendo para o mundo. Mas quando a gente ressurge em Cristo, ou seja, no Espírito, agora nós estamos vivendo para Cristo, para Deus, para o Senhor. Então nós somos uma nova criatura, uma nova criação. E é isso que Deus quer fazer de nós, irmão. Ele quer nos trazer ao estado original. Deus quer que nós sejamos uma criatura limpa, uma criatura pura. E as coisas velhas, passado, coisas, pecado, coisas que desagradavam a Deus, passou. Pecados, coisas que eram contra a lei de Deus, já passou. Porque agora a nossa vida já não é mais em condenação. Agora a nossa vida já não é uma vida que nós vivemos em pecado. Mas agora a nossa vida é uma vida que nós vivemos em Cristo Jesus. Então nós somos uma nova criatura. Por isso as coisas velhas, condenação, coisas que nos afastavam de Deus, se passaram. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é tão um fato real, irmão, porque agora quem está em Cristo, embora Cristo não voltou ainda, mas quem está em Cristo já tem a vida eterna. Então ele já é uma nova criação. Ele já é uma criação nova na presença de Cristo. Então fica tranquilo, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você é uma nova criação. E se você está em Cristo, você vai ser uma nova pessoa para sempre. Como assim? Aqui nós está destinado a gente morrer uma vez. Mas quando a gente for para agora com Cristo, quando o reino dele for estabelecido, nós vamos ser uma nova criatura para sempre, irmão. Para sempre nós vamos reinar com ele. Para sempre nós vamos ser uma nova pessoa. E as coisas velhas, passado. Lembra Apocalipse 21? Eis que ele vai enxugar todas as lágrimas. As coisas velhas já se passou. Apocalipse 21 diz: eis que tudo se fez novo. Então, irmão, na presença de Deus tudo se faz novo.
na presença de Deus, tudo se faz novo na nossa vida. Então não tem como uma pessoa que está em Cristo viver presa no pecado e no passado. Quando eu falo passado, coisas que é contra a vontade de Deus. Nós temos que viver o presente e o futuro que Deus tem reservado para nós. Nós temos que viver uma vida santa, irrepreensível, imaculada na presença dEle. Mas eu dou glória a Deus, porque a palavra de Deus é tão forte que diz que tudo isso provém de Deus. Irmão, nós somos uma nova criatura, por quê? Porque isso provém de Deus. É Deus na nossa vida, é a misericórdia de Deus na nossa vida, é o amor de Deus na nossa vida. Nós não somos uma nova criatura porque a gente é melhor, porque a gente quis por si só, não, porque isso provém de Deus. Foi Deus que deu o primeiro passo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, aqui esse reconciliação é alguém que foi redimido, que foi resgatado, que estava sem paz com aquele que estava devendo. Então nós estávamos devendo para Deus, quer dizer, nós estávamos sem paz com Deus, nós estávamos desreconciliados. Mas Deus mesmo nos reconciliou através de Cristo. Ele mesmo fez um acordo de paz conosco. Nós estávamos em guerra com Deus, irmão, mas hoje nós estamos em paz com Deus. Nós temos o ministério da reconciliação, quer dizer que Deus nos reconciliou através de Cristo Jesus. E diz mais, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo aqui está falando para a igreja de Coríntios, porque ele queria que a igreja de Coríntios estivesse reconciliada com Deus. Então, Jesus, nós somos reconciliados através de Jesus. Então mantenha a reconciliação com Deus. Fica reconciliado com Jesus. Porque nós estamos reconciliados com Jesus, nós vamos estar com Deus, nós vamos estar em paz com Jesus, nós vamos estar em paz com Deus. Agora, se nós não aceitamos Jesus, não aceitamos o ministério da reconciliação, como que a gente vai estar em paz com Deus? E se nós não for reconciliados, como que a gente vai reconciliar alguém? Então, primeiro Deus nos reconcilia com Ele, depois Ele nos dá o ministério da reconciliação. Depois, através de nós, Ele reconcilia as pessoas com Ele. Então aqui a igreja de Coríntios, a pessoa está precisando ser reconciliada com Deus. Irmãos, em nome de Jesus, não vive em guerra com Deus. Vive em paz com Deus. Vive em paz com Jesus. Porque não tem como a gente vencer a Deus, irmão. Ou Deus, ou a gente se entrega para Ele ou não se entrega. Então é melhor se doar para Deus, é melhor se entregar para Ele, é melhor estar com a nossa vida na presença dEle. Isto é de Deus. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus, através de Cristo, não imputou em nós os nossos pecados. Pelo contrário, Isaías 53 diz que foi sobre Ele que caiu os nossos pecados. Foi sobre Ele, foi por nós que Ele foi pisado, foi por nós que Ele foi ferido, foi por nós que Ele foi moído. Não que Ele pecou, mas Ele se fez pecado, como diz aqui, por nós. Porque caiu toda a condenação que era para cair sobre nós, caiu sobre Jesus. Todo aquilo que era para a gente sofrer, Jesus sofreu por nós. Então, se Deus fosse imputar o nosso pecado, nós não estaremos aqui. Mas graças a Deus que Ele enviou Jesus. Ele teve misericórdia de nós e reconciliou nós através do sacrifício de Jesus por nós na cruz. E diz mais, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Irmão, Deus nos reconciliou com Ele para a gente reconciliar outras pessoas com Ele. Deus nos chamou para reconciliar outras pessoas com Ele. Deus não deu o ministério para nós da divisão. Deus deu o ministério da reconciliação. Deus não deu o ministério para a gente afastar as pessoas de Deus. Deus deu o ministério para a gente se aproximar as pessoas de Deus. Porque as pessoas que não têm Cristo estão em guerra com Deus. Não estão em paz com Deus. Embora elas aparentam viver uma vida em paz, mas no fundo nós sabemos que não está. E nós sabemos que o final, que as pessoas que não estão em Cristo Jesus, nós sabemos que não vai ter a vida eterna. Porque só através de Jesus que nós recebemos a vida eterna. Então, que nós vamos reconciliar as pessoas com Deus. Não afastar as pessoas de Deus, mas trazer as pessoas para Deus. Se você conhece alguém que está sem paz com Deus, fala, reconcilie a sua vida com Deus.
Deus é o melhor Pai, é o melhor Deus, é o melhor Senhor. Ele enviou Jesus para morrer por você, por mim, por nós. E quando a gente aceita Jesus, os nossos pecados são perdoados. Quando a gente aceita Ele pela fé, nossos pecados são perdoados. E nós somos purificados e nós temos paz com Deus. Então pregue o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, irmãos, nós somos mensageiro, embaixador. Então nós estamos aqui para levar a mensagem. Mensagem de quem? Do rei, daquele que nos enviou. Aqui os embaixadores, aquele que mandava levar a mensagem do Estado, de um rei, de alguma monarquia. Aqui nós estamos levando a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é trazer os homens a Deus. É reconciliar os homens com Deus através do Evangelho, através da palavra de Deus. Então, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse-vos. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliei com Deus. Então, Paulo falou, eu rogo, reconcilia com Deus. E nós também, nós rogamos para que as pessoas reconciliem com Deus. Através de nós, Deus fala com as pessoas, para elas reconciliar com Deus. Quando você vê alguém sempre falando, aí você fala, mas por que essa pessoa está rogando? Irmãos, essa pessoa é um instrumento de Deus para trazer você para Deus. Deus roga para as pessoas hoje através de nós, para trazer as pessoas para Ele, para trazer as pessoas para Cristo. Então, talvez você entrou aqui e diz, eu não tenho nenhum ministério. Você tem um ministério. O ministério da reconciliação. Então todo mundo tem um ministério. O que é ministério? É um serviço, é um trabalho. Então todos nós temos um serviço. Um serviço de reconciliar as almas com Deus. Não perca tempo não também. Se você não está se reconciliado, reconcilia com Deus. E se você sabe que tem alguém para se reconciliar, se Deus preparar a oportunidade, reconcilie essa pessoa com Deus, faça a sua parte, prega o Evangelho e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Jesus nunca pecou, nunca pecará e nunca vai pecar, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então através, irmão, olha, Jesus que não tinha pecado, nunca pecou, ele se fez pecado, ele não pecou, está dizendo. Para quê? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por quê? Porque sem o sacrifício de Jesus, nós não éramos justiça de Deus. Pelo contrário, nós estávamos na impiedade, estávamos no pecado, na injustiça. Agora, através de Jesus, irmão, nós somos justificados. Através de Jesus, hoje Deus roga por nós. Através de Jesus, hoje nós somos justiça de Deus. Então você tem um ministério da reconciliação. Então se reconcilie e reconcilie as almas com Deus. Não deixe de pregar o Evangelho. E não esqueça o que Jesus fez. Não esqueça, isso é muito importante, irmão. Nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos. Mas Jesus morreu por nós. E nos ressuscitou com Ele. Então vamos estar na presença de Deus, se reconciliando com Deus e reconciliando as pessoas na presença de Deus. Eu comecei com isso aqui, é só a introdução, tá, irmão? A pregação não vai ficar por aqui não, mas se assenta aí, calma. Aqui Deus tocou no meu coração para falar de ministério e dons. Então aqui você aprende que tem o ministério da reconciliação. Não esqueça, tá bom? Você e eu temos o ministério da reconciliação. Não diga que você não tem ministério, não diga que você não é útil, não diga que você não serve para nada, porque isso é mentira do diabo. Você é útil, você serve sim, Deus te ama, Deus enviou o seu filho por você, e você tem o ministério da reconciliação. Como foi contado pelo testemunho, às vezes nós causava divisão, mas hoje nós causamos reconciliação nas vidas das pessoas. Por isso que Deus nos salva, nos lava, nos limpa, nos redime. Porque através da nossa vida agora Ele vai trazer pessoas para Ele. Agora vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12.
a partir do versículo 4. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Lembra, o ministério da reconciliação todos nós temos. Agora, há vários ministérios e há vários dons. Há diversidade de operação, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Embora há diversidade de ministério, embora há diversidade de dons, é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E diz mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outro a operação de maravilha, e outro profecia, outro dom de discernimento dos espíritos, ou de discernimento, de discernir os espíritos, melhor ainda, outro a variedade de línguas, e outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ministério de reconciliação, todos nós. Agora tem ministérios que Deus reparte, irmãos. Tem ministério que Deus vai dar para cada um. Tem dons que Deus vai dar para cada um. O que é um ministério? É o trabalho que a gente vai exercer. E para que serve os dons? Para nos capacitar para a gente fazer. Então, quando a gente recebe um ministério, a gente vai precisar do dom para exercer aquele ministério. Então, por isso Deus dá o dom da palavra. Aí Deus dá o dom da cura. Aí Deus vai dando o dom para ser exercido. Para quê? Para a gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então fica tranquilo, se Deus tem um ministério na sua vida, Ele vai dar o dom necessário para você cumprir esse ministério. Agora também fica tranquilo, irmão. Não é porque você não chamou para uma área que Deus não tem outra área para a sua vida. O Espírito é o mesmo. E Ele opera em cada um em particular como quer. Então se Ele vê que você foi chamado para isso, Ele vai te dar o dom para aquilo. Então, conforme você for chamado, vai ser conforme Deus vai te usar. Vai ser conforme Deus vai derramar os dons na sua vida e tudo aquilo que você precisa. Não se preocupe, mas por que eu não sou pastor? Mas por que eu não sou missionário? Mas por que eu não sou evangelista? Porque Deus sabe quem você vai ser. E Deus sabe os dons que você precisa. Então, você quer a confirmação? Primeiro, o ministério e depois o dom. Então, como que eu quero pregar a palavra se eu não tenho um dom da palavra? No sentido aqui de ensinar essas coisas. A gente vai mais profundo depois, né? Então, irmãos, fica naquilo que Deus chamou. E pode ficar tranquilo. O corpo é um só, mas os membros são muitos. E você é útil naquilo que Deus te chamou. Você é útil naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus vai derramar dom sobre a igreja, irmão. Deus vai derramar dom sobre a igreja. Mas Ele vai derramar conforme para cada um aquilo que é útil. Às vezes, irmão, nós queremos vários dons. Mas Deus pergunta, você vai usar? Vai ser útil? Nem todo mundo vai ter todos os dons, irmãos. Nem todo mundo vai ter todos os dons. Mas aquilo que a gente precisa para exercer o trabalho, o dom que a gente precisa, Deus vai dar. Deus vai derramar. Deus vai depositar em nós, para que o nome dele seja glorificado. E assim como o dom de serviços, aqui o dom a diversidade de ministério é a diversidade de serviços. Porque tudo é um serviço. Um pastor está prestando um serviço, um diácono está prestando um serviço. Todos nós estamos prestando um serviço a Deus. Todos nós estamos aqui nos doando na presença de Deus. Todos nós somos servos de Deus. Então, quando fala ministérios, é serviço, é trabalho, é obra. Então, Deus vai te colocar no trabalho e Ele vai te dar o dom para exercer aquele trabalho. Ele vai dar todas as ferramentas que você precisa.
Então, irmãos, vamos abrir também em Efésios, capítulo 4. Lembra, nós estamos falando de ministério de dons. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: e ele mesmo deu, ele mesmo quem? Deus, Jesus, um para apóstolos, outro para profetas, outro para doutores, ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui, ele que dá às pessoas o ministério, o dom, para a pessoa exercer aquilo. Nem todo mundo vai ser apóstolo, nem todo mundo vai ser profeta, nem todo mundo vai ser evangelista, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser doutor. Mas ele dá esses ministérios para a edificação da igreja. Para que significa? Para aquele que é a edificação da igreja. Olha o 13. Até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, e a medida da estatura completa. Deus, irmãos, Ele levanta para que nós cada vez mais sejamos parecidos com Cristo. Todo ministério que Deus levanta é para aperfeiçoamento da igreja. É para a igreja ser aperfeiçoada até chegar à estatura perfeita e à medida de Cristo, irmãos. Então, os nossos dons, o ministério que Deus levanta a gente, é tudo para edificação. E é para a glória e honra do nome dele. Abra a Bíblia de vocês agora em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 6: de modo que tendes diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério ou servir, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça com liberalidade. O que preside ou o que lidera, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então nós vamos ver aqui que todos os ministérios e todos os dons são para serviço, irmãos. São para trabalho, são para obra. E Deus dá para as pessoas diferentes dons. Diferentes dons para quê? Para que as pessoas possam usar. Então, se Deus está te dando um dom de repartir, reparta. Se Deus te dá o dom para profecia, profetiza segundo o dom, a fé que você tem na medida de profetizar. Se Deus te dá o dom de servir, sirva. Ministério é servir. Se Deus deu o dom para você de ministrar, ministre. Se Deus deu o dom para você de ensinar, se dedique no ensino. Se Deus deu o dom para você exortar, use esse dom para exortar conforme o dom que você recebeu. Se Deus te deu o dom de repartir, reparta com liberalidade. Se Deus te deu o dom de presidir, de liderar, lidere com cuidado. Se Deus te deu o dom da misericórdia, ou que exercita a misericórdia, faça com alegria. Ou socorro, o dom de socorro. A pessoa que ajuda, age com misericórdia, age com socorro. Então, igreja, Deus tem ministério para a nossa vida, Deus tem dons para a nossa vida. Não deixe de estar na presença de Deus. Não deixa de exercitar os dons que Deus te deu. Não deixa, porque eu sei que tem gente que tem dons aqui. E às vezes a gente dá umas enterradas nos dons. Mas não enterra os dons, deixa Deus usar, irmão. Deixa Deus usar. Não faz aquele homem igual aquele homem que enterrou o talento com medo do Senhor. Não, irmão, deixa Deus usar o talento, o dom que Ele te deu. No caso ali é o contexto, mas deixa Ele usar o que Ele te deu. E se Ele derramar dom em você hoje, se Ele está te chamando, derramando um dom, use para a glória de Deus. Use para a glória do Senhor. Eu vou voltar de novo agora, vamos lá em 1 Coríntios 12. Glória a Deus.
que é operação de milagre? Aqui fala do dom, no versículo 6, fala de operação de milagre. Jesus, ele fazia coisas que as multidão admirava. Nós vemos em João 6,12. Jesus fazia coisas que as multidão admirava do que ele fazia, porque era milagre. Abrir os olhos do cego. Essa aí era um milagre, é coisa que a operação que é só uma operação, é milagre. Então, ou seja, quando fala operação de milagre, trata de coisa sobrenatural. Acalmar o mar, acalmar a tempestade, coisa sobrenatural. Fazer o paralítico andar, coisa sobrenatural. Abrir os olhos do cego, que nunca viu, 40 anos, coisa sobrenatural. Curar um homem que tem 38 anos, paralítico, é coisa sobrenatural. E Deus dá esses dons de operação, de milagre. Deus dá para pessoas. E que Deus levante em nome de Jesus para que o nome dele seja glorificado. O que é o dom da profecia? O dom da profecia é diferente do ministério de profeta. O profeta aqui que eu disse, lembra que nós lemos Efésios 4:11? Fala, um Deus deu para apóstolos e outros profetas. O dom da profecia é quando o Espírito toma uma pessoa, ela profetiza. Agora, o ser profeta, o ministério de profeta, é quando a pessoa traz a mensagem de Deus para exortar a igreja, para trazer a igreja para Deus. Agora, todos nós podemos ser usados na profecia também. Lembra que Deus falou em Joel? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E diz, servos e servas profetizarão. Deus pode usar você em profecia também. Agora, não quer dizer que Deus usou em você em profecia que você já é profeta. É diferente, irmãos. Deus pode usar todo mundo em profecia. Se ele quiser tomar uma pessoa, ele usa. Agora não significa que a pessoa tem um ministério profético. Que a pessoa que tem esse ministério, ela vai trazer a pessoa para Deus. Ela vai exortar, ela vai ensinar a igreja. Ela vai trazer a pessoa para o Senhor. Então, o dom da profecia é diferente do ministério profético, da pessoa ser chamada para ser um profeta. Então, o discernimento de espírito, o que é isso? É para a gente discernir qual que é os espíritos que estão agindo, como diz em João capítulo 4, 1 João capítulo 4, que nem todo espírito vem de Deus. Então, como você discerne? Tendo o Espírito Santo de Deus e com discernimento, o dom de discernimento que Deus dá. Esse discernimento é o que mais nós precisamos ter também, para discernir os espíritos que estão agindo. Que às vezes a pessoa não tem discernimento, acha que é Deus e é o diabo. É igual o Paulo, aquela adivinha gritando, vem esses homens de Deus. Paulo não tem discernimento, aqui não é Deus isso aí não. E repreendeu o demônio daquela adivinha. Por quê? Discernimento. Então isso é o discernimento, é para discernir qual que é o espírito. Variedades de línguas, irmãos. Tem as línguas que é faladas, que é outras línguas de outras nações, e tem a língua estranha, que a gente fala em mistério. Então essas línguas é a língua que vem do céu. A outras são línguas em outros idiomas, que é para as pessoas entenderem, como nós vemos em Atos capítulo 2. Então, ou seja, precisa de discernimento também para isso. E por isso que tem o quê? A interpretação de línguas. Para quê? Se eu estou falando algo de Deus, então a pessoa tem o dom da interpretação e ela interpreta aquilo que eu estou falando, traz a mensagem de Deus para as pessoas ouvir. E também nós vamos ver agora, se os irmãos quiserem abrir agora em Romanos, voltar lá em Romanos, capítulo 12, versículo 6. Aqui diz assim: se é ministério, ou se é ministrar, ou seja, a gente tem que fazer conforme a nossa disposição. Então, se você tem o dom de servir, sirva, irmão. Sirva. Deus te deu esse dom, esse talento. Sirva. Aqui está o dom de serviço, está incluído aqui. Você vê, meu Deus, como aquela pessoa faz aquelas coisas, serve daquela forma? A pessoa tem um dom de Deus. Tem um dom do Senhor. Se é ministrar, que é trazer a mensagem do Senhor, que haja disposição e capacidade para fazer isso. Seja alguém que presta uma assistência, que traz a palavra do Senhor para as pessoas. Então, se Deus se levantou como ministro, irmão, pregue a palavra do Senhor. Pegue a palavra de Deus. Se é o dom de ensinar,
que haja disposição para aprender, que haja disposição para sentar, ouvir a palavra de Deus, estudar a Bíblia, porque não é assim, Deus deu o dom, e se eu não estudar a Bíblia, se eu não ler, se eu não buscar, como que eu vou ensinar o que eu não aprendi? Então que haja dedicação no ensino. E se é repartir, irmão, aqui a palavra repartir é a disposição, a capacidade dada por Deus para quem tem recursos, e ela reparte. Então uma pessoa que tem esse dom de repartir, Deus está sempre abençoando ela financeiramente. Por isso que às vezes você vê, mas como que a pessoa sempre tem dinheiro, ela sempre está repartindo. Esse é um ministério que Deus deu para ela. Então se Deus te deu condição para repartir, reparta, irmão. Se esse é o dom que Deus tem na sua vida, reparta. Mas pastor, eu não queria ter o dom de repartir. Então você conversa com Deus, irmão. Mas dá glória a Deus, você pode repartir. Né, irmão? Não vem, a gente tem umas coisas que eu peço para Deus ter misericórdia de mim, né? Se o crente não tem nada, eu não tenho nada. É claro, não vem fazer isso, né? Todo mundo faz isso, tá? Em nome de Jesus. Mas se o crente tem as coisas, eu tenho muitas coisas, vou ter que ficar repartindo. Irmão, dá glória a Deus que Deus te deu para repartir. E você tendo esse dom, você não se torna melhor que outra pessoa. Pelo contrário, você tem uma responsabilidade que Deus te deu também. Fala, reparte, você tem condição, reparta. E se Deus te deu o dom de exortar, então, irmãos, que é uma capacidade que Deus dá para a gente, de trazer as pessoas para Deus, de proclamar a palavra de Deus, de tal maneira que ela atinge o coração das pessoas. Pode ver que tem pessoa que prega uma palavra exortativa, você fala, ixi, rapaz, essa pessoa trouxe essa palavra, coitado da igreja. Mas quando você vai ver, as pessoas estão aceitando Jesus. Como é que sermão duro que foi esse? Aí você não entende. Aí quando você vai ver, as pessoas estão aceitando Jesus. Então voltando, mas como que pode? Deus dá o dom para a pessoa exortar. Exortar aqui, irmão, é incentivar a pessoa, é trazer a pessoa para Deus. Exortar aqui é nesse sentido. A pessoa prega a mensagem de Deus e ela traz a pessoa para Deus. Ela consegue estimular, atingir o coração da pessoa e trazer a pessoa de volta para o Senhor. Se é presidir, seja liderar, então que haja disposição, ou seja, uma disposição, capacidade dada por Deus para a pessoa liderar. Então, isso aí serve para quem, do obreiro, pastor, pessoa que tem administração, ela precisa disso aí. E Deus dá o quê? Para a pessoa liderar, Ele dá essa capacidade. Ele capacita a pessoa para fazer aquilo. Então Ele dá essa capacidade para nós. Se é misericórdia, que é a disposição e o poder dado por Deus para o crente ajudar e consolar os necessitados. Então tem gente que você nem precisa fazer nada, ela já está lá ajudando o outro, está nos hospitais, está nos lugares, porque ela tem essa misericórdia, ela não aguenta, ela se compadece do outro, ela se compadece do próximo. Então, irmãos, o que eu estou querendo passar aqui? Tem mais coisas, mas só resumindo aqui por cima. Irmãos, Deus é um Deus que nos levanta, Deus é um Deus que nos capacita, e Deus é um Deus, irmão, que tem um propósito na nossa vida. Então, em nome de Jesus Cristo, você tem o ministério da reconciliação, e você tem o ministério que Deus também confiou a você, seja de servir, seja de repartir, porque é um serviço, é um dom também que Deus te deu. Então faça com alegria, faça com amor, e pode ter certeza, naquilo que Deus te chamou, você vai se sentir realizado. Eu conheço pessoas que falam, pastor, pregar para mim não dá, mas ela ajuda, que é uma beleza. Eu falo, isso aí já para mim já não dá. Então cada um, irmão, Deus tem um chamado, cada um, Deus tem um ministério. Então os apóstolos, agora só indo um pouquinho para Efésios, os apóstolos, se for ver no original, aqueles que Jesus chamou, tiveram encontro com Jesus lá, vieram Jesus, foram testemunho do que Jesus fez, viram Jesus. Hoje para nós, os apóstolos são missionários, pessoas que são enviadas, que vão fazer missões, que vão abrir obra. Evangelista, aqueles que evangelizam, que traz a pessoa para Cristo, e às vezes até ajuda no abrir de uma igreja. O evangelista também ajuda nessa parte também. Os profetas, lembra? Aqueles que traz a igreja para Deus, aquele que exorta a igreja, traz a igreja para o Senhor.
E o pastor, aquele que ensina a igreja, aquele que cuida da igreja. E o doutor, aquele que esclarece, irmão, aquele que traz luz, aquele que traz as palavras que às vezes, meu Deus, de onde ele tirou isso? Ele busca no contexto, no texto, ele estuda, é um doutor, ele traz para a gente a palavra esclarecida. Então Deus tem todos esses ministérios, e Deus tem os dons para capacitar. E nessa noite, irmão, Deus está levantando pessoas, ou vai levantar pessoas, e Deus está derramando dons espirituais sobre a igreja. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, a sua palavra foi ministrada, Senhor. Meu Deus, o Senhor já avisou que nós temos o ministério da reconciliação, porque nós somos reconciliados primeiro, graças a Deus por isso. Mas, Senhor, o Senhor tem vários ministérios, vários serviços, e o Senhor tem vários dons para distribuir, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus, e o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos. Então, nesse exato momento, Senhor, cada irmão aqui que tem um ministério, cada irmão que tem um chamado, cada irmão que está aqui, Senhor, que o Senhor quiser derramar dons espirituais, Senhor, nesse exato momento, começa a derramar dons espirituais. Em nome de Jesus, igreja, abra a mão. Eu sei que o dom, às vezes, é só como um sinal. Abra a mão, que o Senhor está derramando dons espirituais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Alabaçou de canto lá. Oh Deus Todo-Poderoso, vai ser usado para a glória de Deus, vai ser usado para o reino de Deus. Use o dom que Deus está te dando para a glória do nome dele. Quando você vai ver, fala, mas da onde veio isso? Foi do dom que Deus está te derramando hoje. Mas como que eu estou falando isso? Foi o dom que Deus está te derramando hoje. Mas como que eu estou fazendo isso? É o dom que Deus está te derramando hoje. Mas como eu recebi esse recurso? É o dom que Deus está te derramando hoje. Mas como eu consegui ter compaixão daquela pessoa? Foi o dom que Deus está te derramando hoje. Mas como eu consegui ter essa visão, seja orar pelaquela pessoa e a pessoa ser curada? É o dom que Deus está te derramando hoje. E como eu consegui trazer essa palavra de conhecimento e sabedoria? É o dom que Deus está te dando hoje. E como eu consegui profetizar isso? É o dom que Deus está te dando hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, começa a soprar, Espírito Santo. Começa a confirmar nos corações, começa a soprar. E coloca a certeza nesse coração do dom que o Senhor quer dar, Pai. E se tem alguém aqui pedindo dons para o Senhor, e o Senhor vê que é útil, é naquilo que ela vai usar, é naquilo que o Senhor tem um chamado na vida dessa pessoa, derrama, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja o dom da cura, o dom da profecia, o dom da palavra, o dom do conhecimento, seja o dom vai derramando em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus Todo-Poderoso, igreja, sente a presença do Senhor. Sinta a presença de Deus, sinta a graça de Deus, sinta a misericórdia de Deus, sinta o ministério de Deus, sinta os dons de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Alamando calabai show de canta la paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, nós vamos ver Deus usando pessoas aqui para a glória do nome dele. Alabá, show de canta, alabá, show de canta, alabá. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai, vai derramando mesmo sobre a tua igreja, vai derramando mesmo sobre o teu povo, Senhor. Vai renovando a tua igreja, vai renovando o teu povo, Senhor. Vai operando, Senhor, maravilhas, sinais, vai operando a sua palavra. Oh Senhor, vai enchendo as bocas, vai enchendo os lábios, Senhor. Vai enchendo o coração de compaixão, misericórdia. Vai repartindo os dons, Senhor, conforme cada um precisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A seara é grande, irmãos. A seara é grande. Deus precisa de trabalhadores. E esses trabalhadores que Deus levanta, Ele capacita. Alamando calabai show de canta labás. Seja um trabalhador da seara do Senhor. Seja um trabalhador da obra de Deus. Alamando calabai show de canta labás. Alamando calabai show.
Talvez você fale, eu sou como uma criança, como Jeremias diz. Talvez você fale como Amós, ou Amós estava cuidando de gado. Eu nem tenho jeito de profeta, alabaixou. Eu nem tenho jeito de pastor, alabaçou. Eu nem tenho jeito de missionário, eu nem tenho jeito de evangelista. Alabai, couça, alamandou, calabai, show, decanta, alabás. Mas aquele que chama é o mesmo que capacita. Ele chama as coisas vil desse mundo desprezível, as coisas loucas para confundir os sábios. Alabai, couçou, decanta, alabás. Não diga que você não pode. Só diz assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Derrama o que eu preciso, Senhor. Derrama os dons que eu preciso, a capacidade que eu preciso. Abre as portas que eu preciso. Alabai, couçou, decanta, alabai. Alamandou, calabai, show. Alamandou, calabai, show, decanta, alabás. O Senhor está abrindo porta para o ministério ser capacitado. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Alabai, show, decanta, alabai, sou, decanta, alabai. Aleluia. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso. Irmão, frieza nunca mais, em nome de Jesus. Aleluia. É tempo de avivamento na presença do Senhor, irmão. É tempo de sentir a glória, a graça, a presença, o poder de Deus na nossa vida. Glorifica o nome do Senhor. Louva o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Louve ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Já agradeço o dom que você recebeu. Já agradeço o talento, já agradeço o ministério. Aleluia, 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 Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, é Deus que usa, irmãos. É Deus que usa, deixa Deus te usar. É Deus que usa, deixa Deus te usar. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh irmão, não fica com medo do ministério não. Não fica com medo não. Alabai, show, decanta, alabá, sou, decanta, alabás. Não fica com medo do ministério não. Porque o Senhor garante. O Senhor vai junto, irmão. Aleluia. Tem pessoa que fica com medo da obra, com medo do ministério. Mas como o Senhor falou para Josué, não temas. Somente se esforça-te, tem bom ânimo que eu te ajudo. Esforça-te, tem bom ânimo que eu te ajudo. Aleluia, não temas, não temas, não temas. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai. Abençoa todos que estão aqui, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Luzia, Senhor. Oh Deus, reveste a nossa irmã Luzia de poder, Senhor. Reveste ela de autoridade, Pai. Renova ela, Senhor. Renova ela, Senhor. Renova ela para a glória do nome do Senhor, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Senhor, eu te louvo, Pai. Eu te engrandeço, Pai, porque o Senhor é Deus, Pai. E eu creio, Pai, no que o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo no nosso meio, Pai. Nós já te agradecemos por esse culto, Pai, e pelos dons que nós recebemos, Senhor, nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos.